Olá, pessoal! Que alegria! Estamos aqui novamente para mais um bate-papo no nosso SecreCast. É o nosso bate-papo sobre educação, sobre escola. Afinal de contas, é disso que nós gostamos. Muito, mas muito mesmo. E hoje temos aí uma convidada que dá um show, que dá aula, pessoal, sobre educação. Ela é fera, é entendida, é estudiosa e eu tenho certeza que vocês vão amar e vão conhecer muito também com este bate-papo aqui de hoje. Mas antes de chamarmos a nossa incrível convidada, eu quero convidar a vocês que estão aí nos ouvindo para curtirem as nossas redes sociais, para nos acompanharem, saberem de todas as notícias, do que acontece dentro da escola, das nossas rotinas e também para se inscreverem no nosso canal do YouTube. Vamos lá, pessoal? Não custa nada. Se inscrevam, curtam os nossos vídeos, curtam aí nosso SecreCast. Vamos juntos? Então, hoje, mais uma convidada super, hiper bacana. Estou aqui com a Fabrícia, que no nosso coração já mora de pijama, então nós chamamos também de Fafá. E aí, Fabrícia? Tudo bem, né? Tudo. Mércia, eu queria agradecer pelo convite, né? Que gentileza sua. Vocês sabem, quem me conhece, né, sabe o prazer que eu tenho de falar sobre educação, de falar sobre fonoaudiologia educacional, o quanto eu gosto. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui dividindo esse momento aqui com vocês. Fabrícia, na verdade, eu é quem agradeço. De verdade. Por você estar aqui, por você contribuir tanto com a educação de excelência que o SECRE oferece. Já te disse isso outras vezes, faço questão de dizer aqui, né, para todos saberem. O quanto eu te acho estudiosa e o quanto você contribui para a nossa equipe, sendo, primeiramente, exemplo de estudos, de pesquisa, de busca, mas não só exemplo, atuando também, né, através das formações que você oferece lá na escola. Então, a gratidão é toda minha. Muito, muito obrigada por estar aqui e especialmente por fazer parte da nossa equipe. Agradeço, né? Agradeço muito. Mas vamos contar tudo aí, tudo que você sabe sobre essa área maravilhosa que você atua, que é a fonoaudiologia, e em especial a fonoaudiologia na educação. Isso. Vamos esclarecer isso, Fabrício. Do que se trata? O que é ser fonoaudióloga educacional? Resumidamente, Mércia, é participar de forma ativa da equipe pedagógica. Porque a atuação do fonoaudiólogo educacional ele é muito diferente da atuação clínica. Sim. Então, dentro da escola, a gente não busca diagnósticos. Claro. Né? A gente não faz diagnóstico, a gente não faz atendimento clínico. Então, eu estou junto da equipe pedagógica, atuando assim, lado a lado, né, com as coordenadoras, com as professoras, e ali a gente desenvolvendo ações para identificar crianças com problemas, né, problemas de aprendizagem, para a gente pensar em estratégias para essas crianças e também nas formações dos professores, né, que Sim, é uma coisa que eu amo fazer, né? Falamos até que eu amo participar. É muito bom mesmo, eu gosto. Mas na prática, assim, vamos pensar dentro mesmo da nossa rotina escolar. Esclareça um pouquinho para os nossos ouvintes aí como que é a sua atuação. Vamos dar exemplos. Uma professora lá da educação infantil, surge uma dúvida. Como você atua? Vamos na prática. Sim. A minha atuação, ela funciona ou por demanda do professor, sim, ou por uma demanda da família. O professor observa isso, alguma situação da criança. Isso. Não é? Então, eu... E o que seria isso? O que é possível um professor ou mesmo a família observar, Fabrício? Isso. Dentro da escola, a gente vai ver muita questão do aprendizado, né? Então, aquela criança, ela não está acompanhando o grupo classe, né? A turma está indo e a criança não está acompanhando. E também os atrasos de fala e linguagem, né? Se a gente for pensar na educação infantil, a maior demanda
é essa. Na fala. Na fala. Uhum. E aí a professora observa, ou a mamãe observa. Ou a mamãe. E você vai lá. Isso. Eu já tenho o hábito, na educação infantil, de ficar um tempinho com todos os alunos. Uhum. Então, aí você mesma observa. Eu mesma observo. E aí é muito interessante, Mércia, porque nesses encontros, né, com as crianças, mesmo que seja de forma rápida, a gente consegue observar muita coisa. Então, além do desenvolvimento de fala, que a gente observa se está dentro ali do que é esperado para a idade, né? Porque tem trocas na fala que são esperadas para aquela determinada idade. Mas a gente observa também questões respiratórias, uma criança que não está respirando bem, uma criança que às vezes vai fazer alguma atividade no papel, aí chega os olhos muito próximos. Então, sempre que a gente observa qualquer sinal desse, a gente faz um encaminhamento. Né? A gente encaminha para o otorrino, para o oftalmo, para a fono, para fazer a intervenção fora da escola. Sim. Então, a gente vai direcionando aí o mais precoce possível. Fabrícia, e muitas vezes essa observação e esse encaminhamento em tempo, né, quanto menor a criança, claro que dentro das possibilidades, Sim. né? Você não vai encaminhar uma criança de 1 ano por causa de fala, Isso. óbvio, né? Vamos entender isso. Mas o quanto que esse encaminhamento faz diferença depois, não é verdade? Na vida, no desenvolvimento dessas crianças. Sim. Porque muitas vezes, se isso passa desapercebido pela equipe da escola ou mesmo pelas famílias, e só lá mais tarde que vai buscar uma ajuda, um apoio, em muitas situações já fica mais complicado, Sim, não é? Explica um sim. pouquinho sobre isso, por favor. Isso a gente pode até falar, Mércia, em janelas de oportunidades. O que é isso? A criança, ela tem aquele período sensível para ela adquirir certos conhecimentos, certas habilidades. Então, se passa desse período, é mais difícil para ela depois. Então, a gente tem que aproveitar. E por isso que a identificação precoce ela é muito importante, para a gente aproveitar. E é isso que você falou, quanto antes, melhor, porque a gente evita mais problemas, né, para frente. Então, a gente tem que aproveitar o que a gente chama de janelas de oportunidade, né, que é esse período mais sensível que a criança tem para adquirir aquela habilidade. Sim. Então, pensando dessa maneira, só por aí já é extremamente importante a sua função dentro de uma escola. Sim. Né? Sim. Porque você está ali dando sempre esses sinais de alerta, esse amparo às famílias e à equipe. Importante que isso fique claro, né? Que você tanto apoia as famílias quanto aos professores, a equipe pedagógica, e com esse olhar especializado, esse olhar atento, né? Esse olhar profissional mesmo, vamos dizer assim. Né? Isso lá na educação infantil, então, mais em relação à fala. Mas aí, na medida que, né, os alunos vão crescendo, questão de alfabetização, de escrita, de leitura, novamente, observações atentas ali. Sim. E aí, quando a gente chega já na educação no Fundamental 1, né, no primeiro ano, aí a gente já tem um programa né, muito bacana, que eu sou assim suspeita para falar, que meus olhos até brilham. Né, que eu falo que é a cereja do bolo, que é o RTI, né, que é o Programa de Resposta à Intervenção, né? E aí falar um pouquinho dele, né? Ah, muito bom. Mas antes de falar do programa, que eu acho muito importante, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional também. Sim. Para a gente entender, assim, como que você chega nesse ponto, né, de se tornar uma fonoaudióloga educacional, sua trajetória de estudos, de atuação, até você chegar no SECRE. Nos relata um pouquinho da sua história também. E depois a gente volta aí na sua cereja do bolo. A gente volta. Então, Mércia, atuar dentro de escola sempre foi meu sonho. Então, assim, a minha brincadeira preferida era brincar de escolinha. Me identifico. Brincar de escolinha. Então, eu me lembro que os meus objetos escolares, meus cadernos, eram todos com as folhas arrancadas, meus lápis. Sua mãe ficava muito brava? Muito brava. Muito. Hoje ela agradece, né? Hoje ela entende Hoje para ela entende. o bem maior que foi. Isso. Então, sempre foi brincar de escolinha. Então, eu sempre gostei. Quando eu cheguei na faculdade, tinha um estágio extracurricular chamado FAD, que era Fonoaudiologia e Ação Direta na Educação. E a gente ia para as escolas, e aí, na época, a gente falava que estávamos fazendo uma triagem.
Então, a gente pegava, né, uma folha de triagem, a professora escolhia determinados alunos e a gente verificava ali qual aluno que ia para o setor de audiometria, quem ia fazer áudio, qual que ia para o setor de fala, qual que ia para o setor de leitura e escrita. E a gente encaminhava essas crianças para a clínica escola, né, da faculdade. Então, era assim, maravilhoso. Então, onde que foi isso, Fabrício? Alfenas, no sul de Minas. Então, adorava participar do FAD, né? Então, já começou por aí a atuação. Quando eu me formei, eu trabalhei em prefeituras, né? Então, a gente atendia todas as demandas. Mas, né, faltava. Cadê a escola? Cadê a escola? Né? Cadê o sonho de criança? Cadê o sonho de criança? Mas eu fui buscando, né? Batia numa escola, na porta. Ai, que legal o seu projeto, mas depois a gente dá a resposta. Né? Sempre assim. E aí eu morava em Campo Belo. Né? E você é de Campo Belo, né? Eu sou de Campo Belo. E aí, quando eu me mudei para Divinópolis... Aqui a gente conta tudo também. Conta de tudo. onde que é, que idade que tem, o que fez. Isso é ótimo. Vamos embora. E aí, quando eu me mudei para Divinópolis, eu estava morando perto do SECRE, mas ainda não conhecia a escola. E aí é muito engraçado, eu sempre conto essa história, que eu estava na fila da Casa Lotérica, e aí, em uma das campanhas de matrícula, passou lá a escola SECRE. No visor? No visor. Olha. E aí falava o seguinte, SECRE, a escola que mais cresce em Divinópolis. Ah, a gente teve essa campanha mesmo, E eu não me esqueço. Lá em, não sei... 2013. 2013? Deixa eu chutar 12. 2013. E aí, eu falei, gente, se é uma escola que mais cresce, então... E não era só campanha, não, viu? Era verdade. Está crescendo até hoje. E aí, fui lá conversar, e foi você, né, que me... Me lembro quando você chegou na escola. Foi você que me recebeu. 2013, isso, então? 2013. Julho de 2013. Olha só, memória boa, hein? Memória boa, significativo demais, né? Memória afetiva, né? Memória afetiva. São as que a gente mais guarda. E aí fui muito bem recebida por você, agendei um horário, e aí cheguei lá. Não, que bom, hein? Que eu te recebi bem, te dei atenção, hein? Que bom, que bom. Fiquei feliz comigo lá de 2013. Tá vendo? E aí, eu me lembro muito bem, Mércia, que quando eu fui apresentar para você a proposta, né, da fonoaudiologia na escola, aí eu muito preocupada, né, com o seu tempo e a escola, né, aquela loucura, eu falei, eu vou ser bem rápida, vou resumir. Aí você disse assim para mim, talvez você nem se lembre. Você falou assim, o que eu disse, hein? O tempo é seu. Eu estou aqui para te ouvir, não precisa pressa. Aí... Bacana, baixei a guarda e expliquei para você. A escuta, né? Que sempre é tão importante, né, Fabrício? Isso. E aí... É lema. Eu levei, né, o projeto para você com muito entusiasmo e acreditando que aquilo ali, o que eu estava vendendo para você, ele era uma coisa boa. Sim. Né? Sim. Então, era um... Você acreditava no que você eu acreditava. apresentava e dizia. E o desejo mesmo de estar ali dentro da escola, né? Então... Passado poucos dias, né, tive o retorno, e aí já em agosto... Você começou? Eu comecei. Então, você começou conosco em agosto de 2013. Ó, as histórias aí dos nossos 25, né? Estamos aí colecionando que histórias. Delícia, né, fazer parte dessa história. E aí, Mércia, eu fui desenvolvendo esse trabalho, né, fazendo triagens ainda com os meninos, sem um instrumento muito robusto, sem... instrumentos científicos, né? Mas fazendo, identificando. Né? Esse era o objetivo e eu fazia. E aí foi acontecendo e veio a pandemia. Nossa. Né? Veio a pandemia. E nesse período da pandemia, todo mundo muito preocupado com o que ia acontecer depois, né, com as crianças. As consequências, as né? consequências. Isolamento. Isso, né? Como que essas crianças chegariam, né? E aí, a gente alfabetizando pela tela. Exatamente, né? isso. Loucura demais. E aí, eu não fiquei parada. Eu falei, se eu faço parte da nunca escola... tive parada. Tô te vendo aqui agora, muito bem comportadinha, o pezinho, né? Mas não fica parada, não. Não fico, não. E aí, eu fui buscar recursos. Eu falei, e aí, nesse retorno, eu preciso fazer algo junto com as coordenadoras para a gente
Uma atuação, né? É uma ação para a gente resgatar mais habilidades desses meninos, né? Que ficaram, entre aspas, parados, né? Mas tendo online, mas a gente sabe dos prejuízos. E aí eu comecei a estudar o RTI. E aí, nesse período, eu fui fazendo as formações. Né? De todos os males da pandemia, mas algumas coisas são positivas também, né? Vamos entender assim. São, com certeza. Quantas pessoas buscaram novos cursos, novos conhecimentos? Né? Uma porque teve um tempo, né? Ou seja, anseios mesmo. Isso. Então, seu caso com o RTI é mais um desses de pandemia. Com certeza, é um fruto da pandemia, né? E aí, nem tudo é só tristeza. Nem tudo. E aí, Mércia, eu fiquei assim encantada com a proposta do RTI, com os materiais, com os resultados. E aí, de novo, fui apresentar para você. Eu me lembro. Fui apresentar para você e as aulas ainda não tinham voltado, mas a equipe administrativa já estava trabalhando. E aí, quando eu fui apresentar para você, o que você falou para mim? Vou te falar. Você falou assim, Fabrício, se tem protocolo, eu autorizo. Eu me lembro Eu disso. autorizo, porque não vai ser uma coisa que vai ficar perdida, não é mais uma modinha. Eu lembro o que me encantou na sua apresentação. Quando você dizia que era tudo com evidência científica. Isso. Que era baseado em estudos e que tinha protocolo. Isso. Me encantou. Ali você me ganhou. Então. Ganhou. Na confiança que eu já tinha em você, obviamente. Nisso a gente está falando de 2022, né? 2021. 21? 2021. Você já estava conosco desde 2013. Isso. A Fabrício não era nova, mas a proposta era, né? A proposta era. Mas ali realmente... Como é nova no Brasil, no né? Brasil, ainda. Né? É muito pouco novo, falado, né? Muito novo. Apesar da eficiência do programa, é muito pouco falado ainda. Mas ainda vai ser conhecido. Vai, né? vai, com certeza. Né? E aí foi isso. Essa é a trajetória. Sua trajetória no SEC, né? Isso. E que vai seguir. Que vai seguir, né? sim. Se Deus quiser, vai continuar. Mas agora, então, vamos explicar aí, né? Para quem não conhece, não sabe do que se trata, qual é essa cereja do bolo que você tanto ama, que eu também tanto amo, porque a gente sabe dos resultados, né? Que são apresentados. Mas vamos explicar em detalhes para todo mundo do que se trata o RTI, qual a importância dele, como ele é aplicado e, enfim, vamos lá. Então, o RTI é uma sigla, né, dos Estados Unidos, que significa Response to Intervention, que é um modelo de resposta à intervenção. Sim. Então, ele é um modelo, a gente chama de multicamadas, porque ele tem 3 camadas de intervenção, né, que é o que a gente oferece para a criança. Então, como que ele funciona? Primeiro, eu faço um rastreio com toda a turma do primeiro ano. Certo. Então, eu olho criança por criança. E por que o primeiro ano, Fabrício? É porque no primeiro ano, esse RTI que a gente faz na escola, ele é o RTI das habilidades preditoras da alfabetização. Né? Então, por isso que a gente... você explicar para o pessoal isso, né? Isso, às vezes a gente já sabe, então, né? Você perguntando para ficar mais claro para o pessoal. Isso. Então, como a gente está investigando as habilidades que são preditoras da alfabetização, a gente aplica no primeiro ano. É a fase ideal. Isso. E aí, eu aplico em todas as crianças e ali a gente vai conseguir identificar crianças que têm risco para dificuldades de aprendizagem. Né? E aí, a gente identifica essa criança. Se for necessário, a gente já chama a família. Sim. Né? Já fala, olha, vamos olhar se está tudo ok com a audição. Já no primeiro nível? No primeiro nível. Então, primeira camada, né? Isso, na primeira camada. Vamos olhar se essa criança está respirando bem, vamos olhar se essa criança está enxergando bem. Né? Então, a gente já sinaliza para a família. Importante demais. Né? É preventivo, preventivo, assim. Isso. É uma prevenção. Isso, a gente já sinaliza, olha, teve falhas em algumas habilidades, vamos ver se está tudo ok com essas entradas, né? Visual, auditiva. Você está chegando, né? Na caixinha, né? Isso, cerebral. A respiração ela é muito importante, né? Para o desenvolvimento de aprendizagem. E aí vem depois o professor, né? Depois de todas as crianças rastreadas, vem o professor. E aí o professor vai fazer a intervenção da primeira camada. Então, a gente vai pensar numa pirâmide,
né? Então, o professor vai fazer a intervenção da primeira camada. Aí eu faço a tutoria das atividades com o professor. São 33 atividades, divididas em 11 semanas, e são sistematizadas. É isso que eu ia perguntar. Tudo tem Tudo tem uma sequência, uma hierarquia de dificuldade. Você não vai lá, hoje eu vou aplicar essa ficha aqui, vou ver essa atividade aqui, aleatória, não. Não. Tudo é protocolo, né, É protocolo. Tanto o protocolo de rastreio, quanto o protocolo de intervenção, que a gente chama de programa de intervenção. Eu acho que a educação ainda tem muito o que aprender nesse sentido. Em trabalhar com protocolos, com evidências, com números. Né, com rastreios. Isso tudo que o RTI está nos ensinando precisa muito práticas ser que funcionam, expandido para a educação como um todo. Como um todo. Porque senão fica muito intuitivo, né? Sim. E o RTI é exatamente o contrário. É o contrário. Não é na intuição. Não. É nos dados. Nos dados. Você coleta dados, observa dados e atua em cima deles, não é isso? É tudo quantitativo, né? Você quantifica ali. Então, é por isso. E aí, feito a primeira camada, né? O professor faz. E aí eu vou retestar de novo as crianças. Aí daí um tempo. Daí um tempo, quando termina. Certo. Termina essas 11 semanas de intervenção. Sim, 11 semanas. Aí eu faço de novo. Aí aquela criança que avançou, aí lembrando que essa primeira camada é a turma toda. Certo. Todos participam. Certo. Então, porque você tem que saber de todos, isso, né? E aqueles que estavam com dificuldades, eles avançam, certeza. Sim, sim. Aqueles que de tempo, né? Isso. Aqueles que de maturação, né? Isso. Aqueles que não tinham dificuldade, potencializam. Porque todos receberam. A gente chama de instrução universal, né? Sim. Então, todos são beneficiados. E aí, aquela criança que não avançou, que ela fez a primeira camada, mas ela ainda está com algumas habilidades sob atenção, a gente encaminha ela para a segunda camada da intervenção. Né? Então, nós já estamos ali. Bacana. Subindo a pirâmide. Isso. E aí, essa segunda camada de intervenção são grupos menores, né? E a gente faz a intervenção... Aqueles que não precisam já não participam mais. Já não participam mais. Você vai filtrar ali. Isso, já vou filtrar. Okay. E aí, a segunda camada é feita após a aula, né? De 40, 50 minutos de estratégias mais focadas, mais intensas. Semanalmente também? Semanalmente, aí já são 6 semanas, em média. E aí, terminada a segunda camada, rastreio de novo. Então, ao mesmo tempo que o rastreio ele serve para a gente identificar, a gente usa ele também para monitorar. Então, a gente vai monitorando a evolução das crianças ali. Feito isso, a criança avançou, vida que segue, mas a gente nunca vai perder essa criança de vista, né? A gente sempre vai ficar atenta a ela nos anos seguintes. Claro. E aí aqueles dados já estão ali coletados, sempre servem de base de observação. Isso. E aí aquela criança que não avançou, ela vai para a terceira camada. A terceira camada já não é realizada na escola. Ela já é em ambiente clínico, né, e individual. Aí você encaminha. Isso. Né? Aí essa criança já chega para a terceira camada, já com um histórico, Mércia, de 2 intervenções sem resultados. A gente chama de ausência de resposta à intervenção, né? Quando ela chega para a terceira camada. E isso já é um dado importante para a gente, né? E esse dado ele serve como um critério de diagnóstico. Né? Então, a criança já passou por tudo aquilo que a escola ofereceu, né? Essa instrução de qualidade, essa intervenção baseada em evidência, e mesmo assim ela ainda está abaixo do que é esperado para a idade. Sim. O Fabrício, só voltando um pouquinho, antes mesmo da criança ir para essa terceira camada, que já é mais individualizada e clínica, durante todo esse processo, você vai ali acompanhando as professoras, acompanhando o trabalho, a rotina escolar também. Isso, orientando a família, né? Se a família precisar de orientação. Porque não é só observar, é observar e atuar. Isso. Né? Não adianta só a gente observar. Observar, tá aqui. E agora? O que vai fazer com esse dado? O que vai fazer? Às vezes precisa de uma atividade extra para levar para casa, né? De algum treino, né? Aí a gente orienta também o professor, orienta a família. Muito bacana. Disponibiliza alguns PDFs de algumas atividades, né, extras para ajudar.
E é isso. Muito bacana, muito bacana. E agora teria a novidade para a educação infantil também, não é isso? Isso, a educação infantil agora. Nós vamos começar com o primeiro programa de literacia emergente. Aí o que é a literacia emergente, né? É o primeiro estágio do desenvolvimento da leitura. Sim. Então, dentro dessa, é um nome novo também, né? Foi muito falado no congresso, que teve em novembro em São Paulo. Depois você vai contar do congresso também. Tem do congresso. Chiquérrima. E aí, né? Chiquíssima. E aí é o primeiro programa, né, com evidência também, sistematizado, que é para a educação infantil para as crianças de 5 anos. Sim. Né, vai estimular as habilidades metafonológicas, vocabulário e o conhecimento do alfabeto. De modo que isso também irá favorecer o processo de alfabetização? Sim, sim. São as habilidades preditoras, né? Também. Então, a gente já vai começar a estimulá-las lá na educação infantil. 4 e 5? Esse é o de 5. De 4 anos nível também 5. Veio material lá do congresso, né? Que é o Alfaletrando. E aí é um material para trabalhar o princípio alfabético, né? O nome da letra, som da letra, traçado, posicionamento. Né? Então, também nós estamos aí levando bastante coisa bacana aí para dentro das salas de aula. Eu fico muito feliz que o SECRE né, esteja tendo essa oportunidade. Ou seja, que os nossos alunos estão tendo essa oportunidade. Não é? Porque nós já vimos lá, por evidências científicas, o quanto isso tem contribuído para o processo de alfabetização e para o desenvolvimento da aprendizagem como um todo. Isso. Porque é óbvio que esta fase da alfabetização ela é fundamental para todo o desenvolvimento escolar na vida de uma criança, de um adolescente. Né? Então, se ela tem ali uma base forte, bem planejada, bem executada, futuros problemas que ela teria lá na frente podem ser evitados, não é? Com certeza. Então, é uma alegria imensa saber que os nossos alunos têm, né, esta oportunidade. É maravilhoso, Fabrício. Muito não maravilhoso, muito. É até emocionante. As pessoas falam assim que quando eu vou falar, né, da escola, do RTI, não tem uma pessoa que fala assim, gente, seu olho brilha. Né? E fala assim, como brilha seu olho quando você fala, né? Da fonoaudiologia educacional. Sim, assim, né? Sim. E me conta também que você comentou comigo aqui antes da gente entrar aqui nos bastidores sobre a questão dos dados, né? Do protocolo SECRE, novo. do novo protocolo que está sendo editado. Nos conta aí sobre isso também. Então, quando a gente vai fazer o rastreio, a gente usa um instrumento que é o IPPL, né, que é o Protocolo de Identificação Precoce dos Problemas de Leitura. O IPPL, que a gente já usava antes, ele foi revisado. Sim. Então, ele chegou na editora segunda-feira, né, se não me engano, segunda ou terça. Fresquíssimo. E ele traz dados de outros estados. Então, a evidência dele é ainda maior, porque o primeiro ampliou. O primeiro era só de São Paulo. E agora ele tem outros estados, inclusive Minas Gerais. E quem enviou os dados? Fabrícia. Adivinha. Então, foram os dados do SECRE, né? Dados do trabalho do SECRE. Do SECRE, então, os dados do SECRE é que irão configurar para o amostra de Minas. Amostragem de Minas. Isso não é pouco não, né, Fabrício? Não. Isso é muito importante. É muito lindo. É muito lindo, né? Além da gente estar contribuindo para os nossos alunos individualmente, para cada família individualmente, tem sido uma contribuição para a ciência. Para a ciência. Para a ciência. E quanto... Não, eu fico emocionada. As meninas que já... Falar sobre as isso. Meninas que, eu também estou arrepiada. As meninas que já receberam... É muito bom, né? As meninas que já compraram e receberam, porque eu comprei já rapidinho. Quando eles falaram, nossa, que a gente tem um grupo, né? De fonoaudiólogo. O PPL chegou. Já comprei. Aí, o pessoal comprando, eu comprei também. Só que Minas, né? Demora um pouquinho. E aí... uma amiga minha, Ana Paula, de São Paulo, eu falei, Ana Paula, me conta aí, me fala. Ela falou assim,
Ai, Fabrícia, tem um agradecimento, né, para vocês que colheram os dados. Tá aqui lindo. Aí eu falei, ai, não vejo a hora de chegar, tirar uma foto, né, e postar. Levar, e marcar o Secre. Isso mesmo. Né? Mas assim, é uma felicidade verdadeira, porque a gente que ama a educação, a gente quer sempre a melhoria da educação. Sim. Não é? A gente quer que de verdade o nosso país tenha vislumbres de uma educação de qualidade. E nós temos condições para isso. Nós temos condições. Temos. Seja aqui, né, na educação privada, né, que é o nosso caso, ou mesmo na educação pública, existem condições para isso, existem excelentes profissionais, não é? Então, a gente tem que ter essas orientações acertadas, né, a boa vontade em fazer também, o acreditar. Porque, por exemplo, você contando essa história, se lá em 2013 eu falasse, que bobeira, fono em escola, isso é desnecessário. Olha o que eu teria, quando eu falo eu, Secre, né? Não é eu, pessoa. Olha o que teríamos perdido. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que acreditar nas coisas que são sérias, né? que agregam para fazer a diferença. Né? E isso eu falo com uma tranquilidade, porque o Secre sempre teve esse olhar aberto para coisas novas que são bacanas, né? Porque também fundamentadas. Aparece de tudo na porta da gente. Novas que são fundamentadas, que são bacanas, né? A mesma coisa que a gente fez na época do bilinguismo e tudo mais, mas porque fazem diferença. E a gente sabe que isso é importante no desenvolvimento, no crescimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Com certeza. Que eles terão oportunidades únicas. Sim. Aí pela frente, não é? Isso. Muito chique. Mas agora vamos lá, nos conte aí do chique que você estava no congresso. Isso. Me conta tudo. O congresso foi em novembro, né, finalzinho de novembro. E, de novo, você se lembra? Da série, você se lembra? Quando eu cheguei nessa sala tremendo, com o telefone na mão, falei, Messia, acabei de ser convidada para palestrar no congresso, né? E eu me lembro que a resposta que eu dei, né, para a professora Simone Capellini, né, que eu falo que é a sua mentora. É a minha mentora, né, de todas as fonos que trabalham com a educação, ela é uma grande referência. E eu aceitei, falei, eu preciso aceitar agora, depois eu crio coragem, trabalho isso na minha mente, né? Depois eu resolvo. Foram mais ou menos uns 6 meses de ansiedade, preocupada, né? E foi muito tranquilo. Né? Então, eu levei para apresentar no congresso. Mas era um congresso importante. É o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Né? Foi em São Paulo, mais de 5 mil congressistas. Foi assim. E você estava lá apresentando esse trabalho em educação? Sim, eu estava apresentando. O tema era os pontos positivos e os desafios na implementação do RTI nas escolas. E aí você teve como exemplo o Secre. Não, levei a história, todos os dados, né? Desde quando eu comecei, então, e levei os resultados, né? Em determinado ano, quantas crianças que estavam sendo consideradas de risco depois da intervenção, o quanto esse número caiu. Afinal de contas, estamos falando de ciência. Ciência, né, Fabrícia? Né? Não tudo que a gente usa, achismo. Tudo que a gente usa foram instrumentos desenvolvidos em mestrados, doutorados. Então, assim, a gente tem resultados. A gente por isso que é tão bacana, né? E por isso que tem que ser valorizado, tem que ser conhecido. Sim. As famílias precisam entender, reconhecer essa importância, né? Isso. Valorizar o seu trabalho, assim como as professoras já conhecem, já valorizam. As professoras gostam, as crianças amam, porque Verdade. é tudo muito lúdico. Elas amam participar, amam das suas participar, oficinas. Amam. É muito bom isso. E a doutora Letroca? Tem a doutora Letroca. Eu sou apaixonada com a doutora Letroca. A doutora Letroca. Conta para nós sobre essa doutora. É uma personagem, né? Onde eu coloco um jaleco todo colorido,
óculos. Você devia ter vindo com esse ter jaleco. vindo de doutora Letroca. Você ia se vestir de doutora Letroca. De doutora era Letroca. agora. Era agora. Nós vamos ter que fazer outro depois. Outro, só com a doutora Letroca. Depois não faço com a Fabrícia, eu faço com a doutora Letroca. Com a doutora Letroca, Vai ser próxima, diferente. próxima será ela. Combinado. E aí, quando tem algumas oficinas, né? As professoras me convidam, né, para fazer aquele momento assim, mais lúdico, Acho que nós mais vamos pedir até para botar uma fotinha aqui da doutora Letroca, para o pessoal entender do que nós estamos falando. Do que a gente está falando. Põe aqui no vídeo. É mesmo. Né? E aí, eu falo com eles que eu sou doutora Letroca, ela tem sobrenome, né? Que é doutora Letroca Divina dos Sons. Então, que eu sou a médica... É muita criatividade. Eu sou a médica dos sons, então ajudo eles a entenderem, né? Que os sons da nossa fala, que a gente tem um código de letras para isso, né? Então, eles amam, e aí eu faço perguntas, eles respondem. É muito gostoso. E aí, Mércia, alguns a gente faz na educação infantil, né? Uhum. Aí é muito divertido que alguns encontram comigo no corredor e falam assim, Fafá, você parece com a doutora Letroca. Adoro. Aí eu falo, você acha? Acho. Eu falei assim, nós somos irmãs. Aí tem outros que falam assim, eu sei quem você é. Eu tenho certeza Delícia. que você que fala que é a doutora Letroca. Ai, e é bonitinho, né? Demais, né? Muito bom, a dúvida. E eles amam. E o pedido de confirmação. Eu sei, mas eu quero que ela diga que é mesmo para confirmar, né? Isso, que mas é muito bom. com o Papai Noel, com o Coelhinho da Paz. Isso, é mais uma personagem lá da escola, mas né? olha o que é gostoso. É uma maneira tão lúdica, prazerosa, de trabalhar algo tão importante, tão importante, sério, não é? Isso. E aí você entra na sala, é só alegria, mas é uma alegria... contagiante que ensina, isso, que contribui para o desenvolvimento. Isso. É fantástico, Fabrícia, fantástico. Eu te admiro Também cada acho. dia mais, né, como pessoa, como profissional que você é, e te agradeço imensamente por fazer parte da nossa equipe. A gratidão é minha, né? Eu falo sempre que nada disso seria possível se eu não tivesse um laboratório, né? E meu laboratório é o SECRE. Né? Mas é um laboratório que tem dado muito certo, né? Muito certo. Não é de teste que não funciona, pelo contrário, né, Fabrício? De conquista mesmo, de resultados. Isso. Né? Não, fantástico, fantástico, Fabrício. Muito bacana esse seu trabalho, né? E, como eu disse, que bom que você está contribuindo para a educação do SECRE, transformando nisso que a gente acredita, uma educação de excelência, uma educação que envolve estudos, pesquisas, planejamento, trabalho em equipe. Isso, né? Isso. Está tudo junto na sua proposta e é exatamente a forma como a gente gosta e como a gente sabe trabalhar. E que dá certo. E dá certo, isso mesmo. Fabrícia, muitíssimo obrigada pela sua participação deliciosa aqui no nosso SECREcast. Eu que agradeço. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí aprenderam muito, né? Se divertiram um pouco também. E fica aí um convite, né? Para quem ainda não conhece bem ou tiver alguma dúvida, você está lá à disposição para atender as famílias também, né? Deixa sempre aí o seu convite, por gentileza. Então, quem quiser conhecer mais sobre o RTI, sobre a minha atuação, estou lá na escola à disposição de todos. Isso mesmo. Só agendar, né? Só agendar. Nos dias em que você está lá na escola, que você vai atender. Isso. Isso mesmo. Então é isso, minha querida. Muitíssimo obrigada por essa linda participação. Obrigada. E muito obrigada a vocês. Continue sempre conosco, nos acompanhe, nos siga aí nas nossas redes sociais e até o próximo SECREcast. Bye, bye!